Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje vou falar de banda desenhada. Tenho aqui dois volumes. O primeiro da arte de autor, Corto Maltese, Oceano Negro, por Bastien e Martin. Uma homenagem a Hugo Pratt e a uma das suas maiores obras. E depois temos uma parceria da arte de autor com a editora Seita. Já não é a primeira, será a segunda. A primeira foi esta, Shanghai Dreams. E também conta com os desenhos de Jorge Miguel, que também desenhou Shanghai Dreams. Desta vez o argumento é de Sam Timmel e estamos a falar de Sapiens Imperium versão integral. Vamos começar por esta. Sapiens Imperium é uma space opera que tem todos os clichês das space operas. E as space operas partilham muitas semelhanças com as fantasias medievais. Algo, por exemplo, como Game of Thrones. Ou seja, temos a grande casa imperial que é traída por outra casa rival, os principais são exilados e depois o filho de um império apaixona-se pela filha de outro império. Depois temos as traições, os dramas, a inveja, os dilemas, temos um irmão ciumento e com sede de poder, etc, etc, etc. Isso aqui é tudo clichê, mas é uma história cheia de ação e com argumentos rápidos e leves, o que não satura, ok? Do que é que conta aqui esta história? Acompanhamos a família Kelek, que eram os antigos imperadores deste universo futurista, que são traídos pelos Kerkan e são enviados para uma lua prisão, uma lua completamente devastada pelo frio e pelo gelo. Eles sobrevivem nessa lua durante gerações e gerações, vão para as grutas, vivem lá nessas grutas e criaram lá a sua própria sociedade. E nós acompanhamos aqui a jovem Cynthia e os seus amigos, que ela é filha do líder da Lua Prisão, que acaba também por ser traído por um dos próprios. E então ela e o irmão dela, que já tinha escapado da Lua, tentam elaborar um plano para sair e tentar lá tirar o povo dela. O filho do imperador atual é o que vai tentar negociar a sua liberdade ou a sua rendição e acaba-se por apaixonar por ela e acaba por ajudá-la a fugir. E a história é sobre isso, é a relação deles, o crescimento de Cynthia naquela lua e viver como escrava até à sua liberdade. Esta armadura que nós vemos aqui é uma espécie de avatar, ou seja, os guerreiros do Império, aqueles mais nobres, ligam-se a uma máquina e conseguem controlar com o poder da mente estas armaduras, bem ao estilo do filme Avatar. Depois temos uma raça alienígena com poderes psíquicos, com poderes de ler a mente. Tem aqui alguns conceitos de ficção científica interessantes, mas como já disse, as motivações tanto dos heróis como dos vilões acabam por ser bastante clichê. Não satura e não cansa porque existe dinamismo nas falas, nos diálogos, muito também por culpa de Jorge Miguel, que entrega cruzamentos de planos rápidos. O próprio texto também ajuda. Existe ação, tem muita ação que faz a história avançar e não ser aborrecida. Jorge Miguel tinha sido brilhante aqui e eu elogiei muito o seu trabalho em Shanghai Dreams. Eu acho que ele é arquiteto e nota-se isso nas suas obras. Ele aqui não brilha tanto, mas porque a história pede isso. Ou seja, a história pede ambientes claustrofóbicos, desolados, tristes e opressivos. E é difícil de fazeres passar essa mensagem criando coisas lindas, belas, ok? Portanto, ele está limitado pela história, mas cumpre com satisfação aquilo que é pedido. Existe uma altura aqui da história em que estamos num planeta parecido com a Stone Age, aqui no planeta Terra. Ele aqui poderia ter criado algo mais belo, mais exótico, mas o forte dele não é a natureza e sim a arquitetura, ok? Existem umas fichas no fim que explica toda a cronologia deste universo, muito, muito interessante, com desenhos e ilustrações de outros ilustradores, coisas lindíssimas, estudos de armadura, de composição, pá, mesmo muito bom estas informações extra que nós temos aqui neste volume. Versão integral, aconselho para quem gosta de ficção científica e space opera, não vem aqui inventar a roda, mas é uma história cheia de ação. Poderia continuar, poderia, eles ficam com um gancho ali em aberto para uma segunda edição, continuando a história destas personagens. Não sei se irá acontecer, mas este arco fica fechado, mas dá a possibilidade para outro arco, ok? Vamos então aqui a Corto Maltese, Oceano Negro, da arte de autor.
esta aqui tem causado alguma polémica porque existem fãs de Corto Maltese e de Hugo Pratt que ficaram alguns satisfeitos e outros não ficaram satisfeitos com esta edição. Eu devo dizer que adorei, não sou um mega conhecedor ou mega fã de Corto Maltese e acho que tenho um ponto de vista um bocadinho privilegiado nesse sentido, ok? Mas conheço algumas coisas. Temos que ver isto como uma homenagem, ok? Eles aqui agarraram na personagem de Corto Maltese, trouxeram-na para os tempos atuais, mais propriamente nos atentados das Torres Gêmeas. Tentaram criar uma história em que o nosso pirata viaja por mais de metade do mundo em busca de um grupo terrorista e tentar impedir os seus planos. Ele conhece várias pessoas ao longo da aventura, velhos amigos e novos, que dão ali uma perninha, ajudam e depois vão-se embora. Nesse sentido é bom e é mau, porque eles conseguem mostrar um bocadinho de várias personagens, todas elas contribuem para a história, mas depois quase caem ali de paraquedas e da mesma forma que aparecem, desaparecem. Ou seja, não acompanham o nosso herói ao longo da história, acaba por não ser muito orgânico, mas cumprem a parte de prestar homenagem, a parte de fazer a referência. Aqui o Corto Maltese troca o seu boné de marinheiro para um boné normal, claro, estamos nos tempos atuais. Eles, apesar de ser nos tempos atuais, eles conseguem eliminar um bocadinho a tecnologia, o que me estava a preocupar, mas eles conseguem eliminar a tecnologia, quase que não é usada, o que me leva a pensar e a questionar o porquê de ser nos tempos atuais. E depois de pensar um bocadinho de porquê eles tentarem fazer esta história nos tempos atuais, sem que realmente pareça que são nos tempos atuais, porque o facto de ser nos tempos modernos não influencia assim tanto a história, mas eu acho que eles fizeram isso para se poderem descolar um bocadinho da obra do Hugo Pratt, ou seja, eles não querem tentar imitar o Hugo Pratt, ok? Eles querem se descolar um bocadinho disso, fazendo a homenagem. Se eles colocassem a personagem nos mesmos tempos, na mesma roupa, usando os mesmos meios que havia na altura para viajar, eles iriam ser uma comparação direta e iriam sempre perder nessa comparação e talvez cair até na imitação. Assim, eu entendo o porquê de eles terem alterado a época onde ele está. Da mesma forma que alteraram também o desenho. Bastien Vivet é um ilustrador que já tinha mostrado aqui aquilo que sabia fazer em Paulina. Ele é muito bom e em Paulina ele mostra isso na fluidez dos movimentos. Aqui eu adorei as ilustrações deles, mas senti falta de algumas ilustrações mais detalhadas em termos de cenário que o Hugo Pratt fazia, ok? Os cenários exóticos e paradisíacos tinham algum detalhe, apesar de ser a preto e branco. Ele aqui elimina quase por completo esse detalhe de pano de fundo e há muitas situações que é Corto Maltese a mover-se de forma fluida e quase como se fosse um bailado, como aqui em Paulina, e para isso ter impacto, ele elimina o fundo por completo, ok? A arte é subjetiva, há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. A questão é que eles depois no fim têm aqui umas fichas em que mostram o estudo e tem estudo com cor e são ilustrações lindíssimas, cheias de profundidade, os tons de verde, os tons de vermelho, existem várias, luz, sombra, são artes lindíssimas, dignas de estarem molduradas numa parede. E faz-me pensar e sonhar em ter uma ilustração de Oceano Negro toda a cores. Seria brutal. De qualquer forma, eu gostei bastante da ilustração. Percebo que eles queiram sair um pouco daquilo que o Hugo Pratt fazia. Temos que respeitar essa decisão porque faz sentido. A história é fluida, percebemos ali um bocadinho as motivações e a maneira de ser de Corto Maltese. Está lá a essência e eu acho que isso é que é importante. Esta edição vem cheia de pequenos detalhes. Por exemplo, aqui na parte de trás temos a tatuagem da flor que é importante para a história. Entre outras coisas, as fichas de arquivo com os estudos de personagem e de cor são brutais, uma mais-valia para esta obra. É uma edição que eu acho que qualquer colecionador novo ou antigo de Corto Maltese tem que ter na sua coleção, porque eu acho que é uma homenagem de respeito à obra de Hugo Pratt e à personagem Corto Maltese. Não estraga o que já foi feito, adiciona um pouco até à personagem. Parabéns à Arte de Autor por publicar isto e outras obras de Corto Maltese, claro. Uma edição de respeito, com qualidade, de subtileza. Vale bem o vosso investimento. Gostava de saber a vossa opinião, deixem nos comentários. Malta, somos criadores de conteúdo independentes, subscrevam o canal, carreguem no sininho para não perderem nenhuma live e partilhem, porque não. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.